Segundo Samuel, capítulo 9. Vamos começar a partir do versículo 3. Irmãos, queridos amigos, esse é um dos textos que mostra uma das histórias mais lindas da Bíblia, que fala muito ao meu coração, e eu não podia deixar de pregar ele até mais uma vez para alguns que já ouviram, mas eu quero caminhar para o encerramento desse ano também contando essa história de amor e resgate para muitos que estão aqui nessa noite, porque eu não vou pregar hoje uma coisa que eu aprendi lendo a Bíblia. Eu vou pregar hoje a história da minha vida e a história da vida de tantas pessoas que estão aqui dentro desse lugar. E quem sabe, a partir desta noite, nós também não vamos contar a sua história. Amém? Amém! Vocês estão vivos? Sim ou não? Então amém. Você sabe que eu não sei pregar sozinho, né? Vamos lá. A partir do versículo 3. Prosseguiu o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Perguntou-lhe o rei: onde ele está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio a Davi e, prostrando-se com o rosto em terra, lhe fez reverência. E disse Davi: Mefibosete. Respondeu ele: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu avô. E tu sempre comerás a minha mesa. E tu sempre comerás a minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e disse: que é o teu servo, para teres olhados para um cão morto, tal como eu. Então chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Cultivar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, comerá sempre a minha mesa. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, comerá sempre a minha mesa. Amém? Fala quem está do seu lado: o Senhor está te chamando para comer na mesa dele todos os dias. Essa é uma linda história de amor e de resgate, porque talvez não exista nada mais sublime nessa vida do que uma pessoa que se sente desprezada, que se sente um nada, que se sente abandonada, que se sente a escória da humanidade, ter a vida mudada por Deus. Hoje pela manhã nós recebemos um irmão, um amigo querido lá de São Fidélis, e ele trabalha também junto com a Cristolândia lá. Todo final de ano ele vem com Isaías. Isaías está aí? Não? Não, está a Cristina aqui. E ele trouxe um panetone para mim de presente, do projeto Cristolândia, lá em Pádua. O projeto Cristolândia é um projeto da Junta de Missões Nacionais que trabalha com recuperação de viciados. E na maioria deles viciados em crack. Muitos desses projetos, dessas Cristolândias, são plantadas dentro mesmo da Cracolândia, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, no meio da Cracolândia. Foi chamado de Cristolândia. Então lá, esse projeto, em breve nós vamos receber o coral de lá aqui. Aquelas pessoas que estão lá se recuperando, e muitas que já se recuperaram, eram a escória da humanidade. Não tinha um pingo de dignidade. Ontem eu estava conversando com algumas pessoas, com alguns jovens,
Eu estava relembrando o tempo que eu fui lá na Cracolândia, em São Paulo. Irmãos, foi uma coisa terrível de se ver, que parecia que a gente estava... Eu fui lá de manhã e voltei à noite. E de manhã parecia que a gente estava andando dentro não dentro de um banheiro, mas dentro de uma privada. Porque o cheiro era insuportável, de tudo que era podre, do lixo, muita coisa. E as pessoas jogadas no meio de urina, de fezes, jogadas no chão como trapos imundos. E de repente vinha o carro da prefeitura de limpeza pública, e vinha um caminhão para jogar os objetos, papelão e lixo, e vinha outro carro que era uma mangueira, um jato de água, e eles vinham varrendo. E eles, quando vinham com a água varrendo, eles varriam o papelão, o lixo, e varriam as pessoas que estavam deitadas também. Jogava água, varrendo, jogando água em tudo. Ou seja, as pessoas que estavam lá eram misturadas com os lixos, e eles se tornavam um lixo humano também. Mas lá dentro desse lugar trágico, de pessoas que se tornaram lixo e nem se incomodam, nem percebem em muitos momentos isso mais. Lá dentro, Deus plantou uma agência dele. E essas pessoas, que às vezes passam a noite se drogando, se prostituindo, de manhã, elas têm uma porta aberta para elas entrarem. E quando elas chegam lá, elas recebem, elas tomam um café da manhã, elas recebem uma palavra, elas entregam a vida para Jesus, elas vão lá e tomam um banho, jogam aquela roupa fora e queima, recebem roupas novas e são conduzidas a um centro de reabilitação. Lá eles aprendem, eles crescem, tornam-se missionários e vão ao resgate de outras pessoas também. Talvez essas sejam as histórias mais lindas de resgate, porque nós nos consideramos muito normaizinhos e às vezes até independentes um pouco de Deus. Mas aquelas pessoas que são lixo, que são consideradas um lixo humano, até essas pessoas, até nesses lugares, a graça de Deus tem alcançado. A graça de Deus tem alcançado e tem transformado aquelas vidas. A história de Mefibosete é a história de alguém que também se considerava o resto. O resto. Então, o encontro dele com Davi é cercado de um passado que envolvia uma aliança entre Davi e o seu pai Jonatas. Assim que Davi vence Golias, ele faz uma aliança com Jonatas. E é uma aliança perpétua. Então, nesse momento é o encontro da realeza. Um rei, o rei Davi, que estava no seu lugar, na posição que Deus tinha dado para ele, e um príncipe, Mefibosete, que conquanto fosse um príncipe, estava vivendo no meio da escória, estava vivendo no meio de um lixo, estava vivendo no meio do caos. Talvez você está aqui hoje, você não está na Cracolândia, você não está vivendo rolando nas ruas de Quissamã, você não está vivendo nos guetos, você não está vivendo no meio da podridão, mas talvez você esteja aqui hoje e a sua alma ainda está em lugares secos, ainda está em lugares podres, de lixo. Talvez você está aqui hoje e as suas emoções estão em frangalhos, seus sentimentos estão arrasados. Mas eu quero te dizer que conquanto você não esteja no lugar ainda que Deus separou para você, você não deixou de ser um príncipe. Você só está no lugar errado. Mas Deus gerou você para te posicionar, assim como Ele posicionou Mefibosete, que diante do rei foi restaurado. Esse foi o momento. A vida de Davi seguiu depois de ter vencido Golias,
com muitas vitórias, mas também com muitas lutas, e após tantas lutas, foi estabelecido no lugar que Deus já tinha ungido para isso. Mefibosete, assim que o seu avô foi morto, assim que ele perdeu sua família, ele perdeu também a sua dignidade de habitar em um palácio, e a Bíblia vai dizer que ele foi morar num lugar chamado Lodebar. São duas palavras, Lodebar. Lo é uma palavra no sentido de negação, Debar significa pastos. Mefibosete foi morar num lugar sem pastos, num lugar seco, num lugar sem vida, num lugar de escassez. Por isso, essa história se torna uma das mais lindas que nós conhecemos, porque essa história é a história que também conta a respeito da graça de Deus, que tocou no coração de um rei e o fez agir com graça e bondade com um príncipe que estava esquecido. Então, meu irmão, deixa eu te falar, você pode estar se sentindo esquecido, mas você já é um príncipe. Fala isso com a pessoa que está do seu lado, você pode estar se sentindo esquecido, mas isso não tira de você a realeza. Amém? Dá um tapa no ombro dele, mas isso não tira de você a realeza. Tem uns que deram um tapa bem dado. Hein? Tem que ser assim para lembrar, não tira a realeza. Eu quero contar essa história, meus irmãos, meus amigos, com muita alegria, porque a frase que Davi usa, a pergunta de Davi é: ainda há alguém da família de Saul para que eu possa usar com ele de benevolência? A palavra benevolência é no sentido de graça, e graça é favor imerecido, é algo que você recebe sem merecer. Então, nessa frase de Davi, estava revelado o resgate de um príncipe esquecido pelas pessoas. Nessa frase estava o resgate de um príncipe que o inimigo roubou sua família e sua dignidade. Nessa frase estava o resgate de um príncipe que foi levado pelo esquecimento. Nessa frase estava o resgate de um príncipe que viveu experimentando derrotas e amarguras. Talvez essa seja a sua história. Eu quero dizer que ninguém físico me contou isso, mas o Espírito Santo de Deus, hoje à tarde, quando eu estava buscando uma palavra, ele me levou de novo a esse texto. E o que ele dizia é muito forte ao meu coração. Eu estou preparando uma mesa para hoje à noite. Eu quero aproximar. Eu quero trazer de volta. Eu quero revelar a minha graça. Fala sobre a minha graça. Sabe por que eu acredito nisso? Porque essa também foi a minha história, como eu falei no início. Ninguém me contou. Eu vivia no lamaçal do pecado, e ele me resgatou. Me tirou de um charco de lodo horrível e firmou os meus pés numa rocha firme. Quero entender com você o que o resgate de Mefibosete nos revela. Em primeiro lugar, o resgate de Mefibosete nos revela que não há lugar terrível que a graça não possa chegar. Olha o versículo 4. Perguntou-lhe o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Preste atenção. Talvez Ziba tenha falado isso com Davi, mas não tenha esperado que depois dele ter dito onde estava Mefibosete, o rei mandasse trazê-lo. Talvez Ziba pensasse que depois dele ter dito que quem sobrou da família de Saul era um menino aleijado dos pés, que morava em Lodebar,
o rei dissesse: então não tem jeito. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Que pau que nasce torto não se endireita. Tem até música. E nós já falamos isso num culto aqui, e eu apontei para vários irmãos, vários casos que eram tortos, que parecia ser impossível de serem mudados, moldados e transformados, mas estão aqui hoje completamente transformados pela graça de Deus. Então não existe um lugar tão impenetrável, tão intransponível, que a graça de Deus não consiga alcançar, Rodrigo. Até naqueles que a gente acha que Deus, até naqueles que nós queremos que vão para o inferno. Porque tem. Às vezes a gente olha para a situação, a gente queria mesmo que fosse. Então nós achamos que algumas situações não tem jeito. Mas a misericórdia e a graça de Deus, elas estão disponíveis para todos, em qualquer lugar e em qualquer situação. Eu vi a história de um homem, naquele tempo antigo, do Velho Oeste, nos Estados Unidos. A gente gosta de filme, Leone gosta muito de filme de faroeste. E um homem foi condenado, um jovem muito promissor, mas cometeu alguns crimes, foi condenado à morte. Mas algumas pessoas foram ao governador do estado e para interpelar, para apelar pela vida do garoto, dizendo que era alguém muito promissor, conquanto tivesse errado, mas que desse mais uma oportunidade. E o governador falou: vou dar mais uma chance para ele, mas eu não vou como governador, eu vou vestido de pastor. Pegou uma Bíblia, se vestiu e foi visitar o rapaz na prisão. Quando ele chegou na prisão, aquele rapaz olhou para ele, para o governador vestido de pastor, queria soltá-lo, dependendo daquilo que ele fosse dizer. O pastor falou: o governador falou: eu vim trazer uma palavra para você. E ele disse: eu não quero saber. Volta você com a sua Bíblia. Eu não quero saber disso. Eu não quero te ouvir. E ainda insistiu: mas eu não quero saber, vai embora. Tirem ele daqui, eu não quero falar com ninguém. Eu não quero ver pastor, eu não quero ouvir palavra, eu não quero ouvir Bíblia, vai embora. O governador se retirou. E um dos carcereiros chegou até ele e falou assim: rapaz, você não tem noção do que você fez. Aquele era o governador do estado, e ele poderia te livrar da sentença de morte. Passado alguns anos, aquele jovem, antes de morrer, ele pediu para deixar uma palavra a todos os jovens e todas as pessoas. Foi lida a sentença contra ele. Ele pediu para falar e ele disse: eu quero deixar bem claro para todos que eu não vou morrer por conta dos crimes que eu cometi. Eu vou morrer por causa da misericórdia que eu rejeitei. Você está entendendo? O pecado tem remédio. O nome do remédio é Jesus Cristo. Só vai para o inferno quem rejeita a misericórdia e a graça de Deus. Não existe um lugar onde a graça não possa alcançar a vida de alguém que se rende a Ele. E o que é maravilhoso é que o próprio rei proveu tudo, proveu o encontro, proveu o momento, foi mandar buscar. Aquele que se sentia perdido, aleijado, sem valor, nada, chegou diante do rei, num lugar onde só perfeitos poderiam chegar.
Ele chegou lá porque o rei estendeu seu cetro de misericórdia. E quando o rei faz isso, até os aleijados, até os tortos, até os deficientes, eles têm acesso à presença do rei, não por causa deles, mas por causa da graça, do amor e da misericórdia do rei. Preste atenção, meu amigo, você que está aqui hoje me ouvindo, meu irmão, minha irmã, você só vai ficar afastado de Deus, do nosso rei, se você quiser, porque foi ele mesmo que tirou você da sua casa para trazer você aqui nessa noite, e estando aqui nesse lugar, você pudesse ouvir: meu filho, eu tenho uma mesa preparada para você. Você é digno, porque quem te dignifica sou eu. Então não existe lugar que a graça não alcance. Não existe pessoa torta demais que Deus não possa resolver. Em segundo lugar, o resgate de Mefibosete nos revela que há um dia de Deus que jamais será esquecido. Presta atenção, versículos 6 e 7. Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi, prostrou-se com o rosto em terra, lhe fez reverência. E Davi disse: Mefibosete. Respondeu ele: eis aqui teu servo. Então disse Davi: não temas. Por quê? Porque como ele era da descendência de uma linhagem real que foi destituída e agora havia uma outra, naturalmente, ele deveria também ter sido executado. Então, quando Ziba chamou Mefibosete de Lodebar, ele não veio tranquilo. Quando ele recebeu o chamado, o rei quer te ver, ele já achou que já era. A trombeta tocou em Lodebar, e ele achou que era a trombeta da morte, mas ele estava muito enganado. Quando ele chega diante do rei, a primeira frase de Davi para ele é: não tema. Os discípulos de Jesus, depois que Jesus ressuscitou, as mulheres foram ao sepulcro, não acharam. Encontraram com um anjo que disse: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Nós cantamos isso agora, nós fomos ministrados sobre isso agora. E diz que Maria ia saindo e encontra com o próprio Jesus e confunde ele com o jardineiro, e ele diz quem ele era. E elas saem correndo e vão contar aos discípulos que estão acuados dentro de uma casa, trancados a 7 chaves, com medo de serem mortos. E as mulheres chegam contando, e os discípulos não acreditam. A mulher fala demais, a mulher vê coisa demais. Não acreditaram. Estavam incrédulos. E a Bíblia conta que, no meio dessa discussão, Jesus aparece no meio deles. E qual foi a frase que Jesus usou? Quem lembra? Ninguém lembra? Ninguém leu isso? O que Jesus falou, minha gente? Fala, gente! Paz seja convosco. Não tenham medo. Vocês que estão angustiados, vocês acham que vocês vão morrer agora? Vocês acham que eu vou descartar vocês? Tenham paz. Tenham paz. Amém? Tomou susto? Não precisa acordar, que vocês estão meio viajando aí, me olhando aqui. Eu sei porque eu estou vendo todo mundo aqui. Bom que Dalila acordou também. Dormiu não? Aleluia. Jesus está operando hoje aqui. Porque a palavra de Deus sempre vai encontrar nossas necessidades. E naquele momento os discípulos não precisavam de um estrondo, de tremor. Não, naquele momento os discípulos careciam, necessitavam de paz. Porque eles estavam cheios de medo. Quando Mefibosete chega diante do rei Davi, ele está cheio de medo. E a palavra que ele precisa é: não tenha medo.
O que você necessita hoje? Sabe? Tem muitas pessoas que estão correndo atrás de muitas coisas que jamais vão satisfazer suas reais necessidades. Atenção. Quantas pessoas você conhece que vivem em função de trabalho? Por que essas pessoas vivem em função do trabalho? Porque elas vivem acreditando que quanto mais elas trabalharem, mais dinheiro elas vão ter. Quanto mais dinheiro elas vão ter, mais paz elas terão. Porém, quanto mais elas trabalham, mais dinheiro elas têm, mais aprisionados pelo dinheiro elas são. Porque quando alguém tem muito dinheiro, ele não pode mostrar. Por quê? Ele tem medo de ser roubado. Esse dia eu estava ouvindo falar da história de uma família que tem muitas posses, muito dinheiro, dono de uma empresa muito grande. E alguém estava me dizendo, rapaz, quando essa família viaja, eles têm que viajar separados. Vai um em um helicóptero, vai outro em outro helicóptero, vai outro de carro, vai outro de avião. Eles não viajam juntos. E eu disse, por quê? Porque se eles estiverem todos juntos e morrerem, não vai ficar nenhum herdeiro. Que vida é essa? Tinha um amigo, era mais próximo. Ele tinha muito dinheiro, muito dinheiro. Andava num carro bem simples. Eu dizia, rapaz, por que você não comprou o carro X? Eu acho tão maneiro. E eu sei que você tem grana para isso. Não. Vai chamar muita atenção. Então as pessoas, Mari, elas vivem em função do dinheiro. Simone, elas perdem a família por causa do dinheiro. Elas perdem a liberdade por causa do dinheiro, buscando paz, mas quanto mais dinheiro, mais agonia. Onde está a lógica disso? Irmão, eu não sou contra a riqueza, não. Você pode prosperar, e Deus pode fazer prosperar muito, mas o que você não pode ter é o seu coração dentro do dinheiro, ou o dinheiro só dentro do seu coração. Porque o problema não é ter dinheiro, o problema não é prosperar, o problema é para onde o coração se converte. Porque onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Você pode prosperar, você pode ter dinheiro, você pode ter uma estabilidade excelente para a sua família, só que o seu dinheiro não pode ser o seu tesouro. O seu dinheiro pode ser a sua provisão, mas o seu tesouro precisa ser sempre Jesus. A paz está nele, ele é o príncipe da paz, sem ele não há paz. Então o que Mefibosete precisava era ouvir uma palavra que trouxesse a ele paz. Talvez você veja que hoje, em busca exatamente dessa palavra, e essa palavra vale ouro para você, porque essa palavra vai virar uma chave na sua vida, vai fazer você mudar a rota, e é isso que nós chamamos de conversão. É caminhar para um sentido, e quando encontra com algo que transforma, que esclarece, que traz certezas, fundamentos, a rota é mudada, é alterada. Isso é conversão. Alguém que encontra com a graça e a misericórdia de Deus e se rende completamente a ela. Ô Mefibosete, deixa eu dizer, não importa de onde você está vindo, não importa de jeito que você chegou aqui, a palavra para você hoje é: não temas. Não temas. Terceiro lugar, o resgate de Mefibosete nos revela o quanto o rei ama chamar para sua mesa aqueles que se consideram indignos. Então disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás sempre à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e disse: que é o teu servo?
para teres olhado para um cão morto, tal como eu, que é o teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu. Quando a babá de Mefibosete foi correr com ele, com a notícia da guerra e de que seu pai, seu avô, sua família tinha morrido, ela correu e foi descer uma escada, e quando ela vem correndo para descer a escada, ela cai por cima das pernas dele, e a partir daquele momento Mefibosete fica deficiente. A Bíblia chama de aleijado. Eu não sei de que forma ele andava, não sei de que forma ele se locomovia, mas ele tinha uma deficiência em suas pernas. Por isso ele se considera um cão morto, um indigno de estar ali. O que ele não sabia é que ele estava se encontrando com alguém que tinha encontrado, que conhecia o coração do pastor, do bom pastor, do sumo pastor. Ele estava se encontrando com alguém que já havia recebido sobre si graça e misericórdia, estava pronto para liberar aquilo que recebeu. O que ele não entendia é que ele estava se achegando para um reino em que todas as estruturas humanas são diferentes da desse reino. Por que isso, pastor? Porque não tem lógica. A nossa fé, presta atenção, você que é minha ovelha, você que não é minha ovelha, a fé não tem lógica. A fé não tem lógica, porque nós estamos falando de um reino onde o rei diz que sábio é o louco. A gente está falando de um rei que diz que o rico é o que não tem nada. A gente está falando de um reino que diz que os felizes são os que choram. De um reino que diz que os últimos são os primeiros. Não tem lógica, é graça. Não tem lógica, é misericórdia. Ele não estava entendendo. Meu irmão, você não está entendendo. Porque não dá para te explicar com muitas palavras. Quem? Eu? Você olhou para mim, rei? Tanta coisa para você resolver. E nós cantamos aqui: e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Eu? Quem sou eu? No meio desse mundão com tanta coisa. Eu sou tão pequeno. Sou tão... Sorrindo de que? Olha para cá. Eu sou tão pequeno. Como que o Senhor me enxerga? Como que o Senhor se importa comigo? Como é que Ele se importa se onde eu estou comendo, para Ele querer que eu venha comer à mesa dEle? O que eu tenho? Presta atenção, meu irmão, olha para mim. O que você tem de legal, de tão especial assim? Você está aqui hoje, o que você tem de tão especial assim, que Deus quer você? O que você tem de tão bom assim? O que eu tenho de tão bom assim, para estar aqui pregando a palavra? O que eu tenho de tão especial assim, para estar aqui à frente de um povo, conduzindo um povo? O que eu tenho de bom? Não ter nada. O que você tem de bom? Nada. O que você pode me oferecer de bom? Nada. Você não oferece nada. Por que isso acontece? Não tem lógica. Isso é a graça. Ela sobrepõe as lógicas humanas, ela sobrepõe as razões humanas, ela sobrepõe aos pensamentos humanos, porque Ele nos amou primeiro. Você está aqui porque o Rei foi te resgatar. Ele mandou Ziba, o Espírito Santo, te buscar em Lodebar. Por isso você está aqui. Mas isso não tem a ver com você, isso tem a ver com Ele que te gerou. Você tem uma linhagem, não importa o seu passado, a sua origem é no coração de Deus. É disso que nós estamos falando.
Não há lógica. Não há lógica. Eu posso passar a noite inteira tentando te explicar. Mas você só vai compreender se você viver. Só se você viver. Ele te tirou, Ele quer te tirar do lugar sem pastos, para que Isaías 61, a partir do versículo 3, se cumpra na sua vida, a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite, querido. A mesa está preparada. A história de Mefibosete tem a ver com a história de redenção da humanidade, com a nossa história de redenção. E eu quero orar por você, para que aquilo que foi real em Mefibosete seja real na sua vida. Você saia do lugar de dor, de esquecimento, de angústia, de desprezo, e venha para o lugar de honra. E quando vier, a palavra é: Ele vai comer na minha mesa para sempre. A trombeta está tocando em Lodebar aqui hoje. E a chamada é: venha, Mefibosete, vem desfrutar daquilo que o rei já preparou para você.